E aí pessoal, tudo certo? Então vamos fazer a análise dos jogos que aconteceram hoje. Tivemos a primeira zebraça da Copa, que foi a eliminação da Dinamarca, que era uma das favoritas para se classificar. No lugar disso se classificou a Austrália, que ganhou deles de 1-0. Então a Dinamáquina enferrujou, esqueceram de fazer a manutenção na Dinamáquina e ela caiu fora. É a maior decepção da Copa até o momento. Podemos ter mais ainda nessa fase, mas por enquanto é a maior decepção. E uma decepção que eu destaco bastante é das seleções europeias, que chegaram com toda a proposta de fazer uma competição, praticamente uma Copa do Mundo europeia, sendo que eles vinham, né, com a Eurocopa deles e com a Liga das Nações disputando somente entre eles e se fortalecendo, mas na verdade é que quando eles enfrentam alguma seleção que não é da Europa, eles sentem a dificuldade, né? Porque o futebol europeu, querendo ou não, é diferente do restante do mundo, principalmente do brasileiro, que a gente usa bastante a improvisação, o drible, e eles são muito metódicos, né? Eles ficam nessa questão de tática, técnica e falta a habilidade para fazer alguma coisa. E é uma prova disso é que a Dinamarca, uma das melhores seleções europeias desse último ciclo de Copa do Mundo, já foi eliminada na primeira fase, perdendo para a Austrália por 1-0. Também tivemos a derrota da França para a Tunísia por 1-0. A França entrou com time reserva, mas o time reserva da França é muito melhor que a seleção da Tunísia. Mas mesmo assim tivemos essa zebra da vitória da Tunísia por 1-0, o que não mudou em nada a vida da França, porque ela conseguiu se classificar em primeiro e a Austrália conseguiu a classificação em segundo. Já no grupo C tivemos a vitória da Argentina dramática sobre a Polônia, que classificou a Argentina e por muita sorte da Polônia classificou a Polônia também, porque o México ganhou da Arábia Saudita de 2-1, não conseguiu tirar a diferença de saldo de gols e não conseguiu a classificação. Então tivemos a Argentina e Polônia classificadas no grupo C. A Argentina, mesmo com aquele fiasco da primeira rodada perdendo para a Arábia Saudita, ela conseguiu se recuperar e avançou em primeiro. E o México ganhando da Arábia Saudita, as duas seleções foram eliminadas. Então, por enquanto, a única seleção maior assim que foi eliminada foi a Dinamarca. Apesar de não ter tanta tradição em Copa do Mundo, é uma seleção que todo mundo estava respeitando e colocando como alguma seleção que poderia incomodar nessa Copa. Ela realmente incomodou quem apostou nela, porque ela só decepcionou nessa Copa por enquanto. E assim terminou a classificação do grupo C. Argentina em primeiro com 6 pontos, Polônia em segundo com 4 e saldo 0, México em terceiro com 4 pontos também, mas saldo menos 1, e a Arábia Saudita que só fez aquela coisa de ganhar da Argentina pra gente zoar os argentinos, mas que não resolveu em nada. Terminou em último lugar com 3 pontos. E no grupo D terminou com a França em primeiro 6 pontos e a Austrália também em segundo lugar com 6 pontos, só que a Austrália com saldo menos 1 e a França com saldo mais 3. Tunísia fez 4 pontos e a Dinamarca, a grande decepção da Copa, fazendo um gol somente em 3 jogos, com todo o seu ataque poderoso, com 1 ponto, foi eliminada. E com os resultados de hoje e os de ontem, já temos 4 jogos definidos nas oitavas de final. São eles: Holanda contra Estados Unidos, Argentina contra Austrália. Holanda e Argentina são favoritos para passar e então provavelmente se enfrentarão nas quartas de final. E do outro lado temos Inglaterra, Senegal, França e Polônia. Inglaterra e França são os favoritos para avançarem, então podemos ter já definidos 2 jogos das quartas de final, que é Inglaterra e França de um lado e Holanda contra a Argentina do outro. Para amanhã nós teremos as definições dos grupos E e F, né? Teremos o grupo da Espanha, que é Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha, onde a Alemanha tá bem complicada a situação da Alemanha, mas é bem possível que ela consiga avançar porque ela provavelmente vai ganhar da Costa Rica e a Espanha, para não perder a sua primeira colocação, vai ter que jogar a sério contra o Japão e provavelmente vai ganhar também. Então, com a vitória da Espanha e a vitória da Alemanha, vai passar a Espanha em primeiro e a Alemanha em segundo. Mas hoje já tivemos a eliminação da Dinamarca, então não existe jogo jogado. A Alemanha vai ter que se empenhar para conseguir a vitória contra a Costa Rica e ainda torcer para a Espanha ganhar do Japão, para que ela não dependa de mais nenhuma outra combinação de resultado para poder avançar. Porque a Alemanha ganhando ela vai a 4 pontos. Se o Japão ganhar da Espanha, a Alemanha está fora. Mas se o Espanha e o Japão empatarem, a Alemanha precisaria fazer
Não, uma vitória simples de 1-0 sobre a Costa Rica, a Alemanha passa, porque ela ficaria com saldo 0 e ficaria com 3 gols feitos. E o Japão, sim, por exemplo, se empatar em 0-0, ficaria com saldo 0 e 2 gols feitos. Então, depois do saldo de gols, o segundo critério de desempate é gols feitos. Então a Alemanha conseguiria. Então tá bem confortável a situação da Alemanha. É só ela torcer para a Espanha não perder para o Japão e ela ganhar da Costa Rica, que as duas seleções se classificam. Mas a Alemanha está sendo uma decepção até agora, então pode ser que ela não consiga ganhar da Costa Rica e que ela seja eliminada nessa primeira fase também. Mas eu vou torcer para ela passar porque eu gosto de ver uma Copa do Mundo com as seleções mais fortes passando. E no outro grupo temos Croácia, Marrocos, Bélgica e Canadá. Nesse grupo, dificilmente Croácia e Bélgica vão conseguir se classificar. Uma das duas vai ficar de fora. Porque o Canadá já é eliminado e enfrenta o Marrocos. O Marrocos, com um empate, ele já se classifica. Mas a tendência é que ele ganhe esse jogo. Mas mesmo se não ganhar, como eu falei, um empate classifica o Marrocos. E Croácia e Bélgica é mata-mata. Quem ganhar passa e quem perder está eliminado. O empate só daria certo se Canadá ganhasse do Marrocos por uma diferença de gols bem considerável para poder Croácia e Bélgica com empate se classificarem, mas acredito que isso não vai acontecer. Então amanhã teremos outra seleção europeia indo embora para casa, ou Bélgica, que é a seleção de videogame, ou a Croácia, que é a atual vice-campeã do mundo. Eu aposto que a Bélgica ganha da Croácia e que a Croácia vai ser eliminada nessa próxima fase. Então, as minhas apostas, para esses jogos é a vitória de 1-0 da Bélgica sobre a Croácia e o empate em 0-0 de Canadá com Marrocos. E no outro grupo eu aposto na vitória de 1-0 da Espanha sobre o Japão e na vitória de 2-0 da Alemanha sobre a Costa Rica. E esses são os meus palpites para amanhã. Até o próximo vídeo. Valeu!